Fala aí, nação rubro-negra. O clássico entre o Flamengo e o Vasco ainda tá dando o que falar. Isso mesmo, nação. O Mengão passou o trator no clássico contra o Vasco e garantiu mais uma vitória gigante. Só que os palmeirenses e os rivais exaltam o Mengão. Isso mesmo. O mais curioso é que até os rivais, inclusive os palmeirenses, estão reconhecendo a força desse time e disse que não tem nenhum outro dono no Rio a não ser o Mengão. O que será que eles estão dizendo, gente? Bora conferir? Também tem bomba. Andreas manda recado para o Flamengo e está querendo voltar. Mas antes de saber de tudo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora sim, vamos pro corte. De bola ali como se estivesse num jogo treino, mas pelo amor de Deus, né? Pô, é só a marcação ajustar. Os caras também são jogadores profissionais, os caras também não... vai levar o lé da torcida mesmo. Aí os caras esquentam e aí quase iniciam uma confusão ali. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero destacar nesse jogo para vocês uma observação que eu acho que ficou muito clara e muito evidente. O primeiro tempo não tem muito o que a gente falar. O primeiro tempo foi do Flamengo. Integralmente do Flamengo. O Flamengo manteve a linha alta praticamente o primeiro tempo inteiro. Manteve a intensidade, manteve o ganho na marcação dentro do meio-campo, no sistema intermediário, e fez com que o Vasco ficasse acuado o primeiro tempo inteiro. Existem alguns ajustes finos que o Flamengo precisa fazer, principalmente no último terço do campo. Porque quando o Vasco se retraía, ele conseguia neutralizar qualquer tipo de ação ofensiva mais efetiva do Flamengo. Então o Flamengo ia bem, ganhava no meio-campo, tocava o fôlego para frente, subia a linha e aí travava. Não conseguia achar o espaço para uma finalização. Ou era uma tentativa que era bloqueada. Então, assim, não conseguia ser muito efetivo no final, na finalização em si. Precisava do fator desequilibrante, daquele jogador que chamasse a responsabilidade individual. Coletivamente, o Flamengo fazia uma partida perfeita. Individualmente, faltava um pouco dessa criatividade. Criatividade essa que o Gonzalo Plata resolveu assumir o protagonismo e era o jogador ali que mais se predispunha a tentar alguma coisa individual, a tentar algum drible individualmente falando. E foi justamente em uma tentativa desses dribles dentro da área, que ele dribla um jogador e vai driblar o segundo, ele é empurrado e resulta no pênalti para o Flamengo. Uma cobrança, inclusive, que o Bruno Henrique demorou muito para cobrar. A sensação que eu tinha é que o Bruno Henrique ia errar aquela cobrança. Porque ele ficou, falei assim, nossa, parece que o Bruno Henrique... Na verdade, pessoal, o Léo Jardim, ele é um goleiro que ele consegue fazer uma boa leitura. O Léo Jardim, pessoal, eu falo pra vocês que é um goleiro que se daria muito bem no Palmeiras. De verdade. De verdade. Porque vocês viram que ele pulou bem. Ele, assim, o Bruno Henrique tentou fazer com que o Léo Jardim se antecipasse. Só que o Léo Jardim não se antecipou. Ele sai exatamente no momento do chute do Bruno Henrique. É que o Bruno Henrique cobrou muito bem. E aí, não deu chances para que o Léo Jardim defendesse. A bola ali um pouco acima ali da meia altura, só que no cantinho é muito espetada, né? Muito forte, então não deu chance para que o Léo Jardim conseguisse fazer aquela defesa. Mas ele é um bom goleiro, eu gosto do Léo Jardim. Eu gosto do Léo Jardim como goleiro, eu acho ele um bom goleiro e principalmente ele consegue fazer muito bem as leituras em cobranças de pênalti. E o Bruno Henrique já sabia disso, né? Quando o Bruno Henrique demora para cobrar, tenta ficar enrolando, ele já sabe que o Léo Jardim é bom em telegrafar essas jogadas. Só que o Bruno Henrique também é um ótimo finalizador. Faz o gol, 1-0. Primeiro tempo, o Flamengo basicamente desperdiça algumas jogadas por uma falta ali de uma efetividade na conversão, mas mantém o controle, maior posse de bola, ganho numérico em todas as sessões, uma marcação muito ajustada e o Vasco só fica na defensiva. O Vasco fica nas cordas ali e 1-0 para os caras ainda tá lucro naquele momento. Vem o segundo tempo.
E no segundo tempo, o time do Flamengo, ele sente o cansaço físico. Era notório em alguns jogadores, como o Varela, por exemplo, o próprio Arrascaeta, Michael, que eles estavam cansados. Com isso, o Vasco acaba ganhando aquele componente anímico e começa a se sobressair fisicamente contra o Flamengo. O Flamengo abaixa as linhas, começa a recuar e começa a ceder mais espaço para que as jogadas do Vasco sejam efetivamente realizadas. Obviamente que teve algumas mudanças que o técnico do Vasco propôs para que isso também ganhasse uma rotação melhor. O Verratti joga uma bola cabeceada na trave e naquele momento o Felipe Luiz, que demorou, né, foi lá para os 20 minutos, 21, 22 minutos, aí o Felipe Luiz começa a se mexer. Felipe Luiz começa a se mexer porque ele vê que o jogo começa a meio que sair da mão do Flamengo. E 1-0 é um placar muito curto para você contar ali, né, com o ovo na galinha. E aí então o Felipe Luiz começa a mexer na equipe. Sai o Arrascaeta, ele começa a trazer fôlego novo. Vai lá, coloca o Léo Ortiz, porque o Flamengo começa a perder as bolas aéreas, principalmente, né, isso fica muito nítido nas cabeçadas do Verratti. Então o Verratti começa a ir lá no segundo andar para cabecear, começa a ter esse ganho em jogadas aéreas, aí ele vai lá e coloca o Léo Ortiz, porque aí ele corrige a saída de bola do Flamengo, ele melhora a saída de bola do Flamengo para que o Flamengo consiga projetar suas linhas altas, acima, e também consegue ganhar amplitude vertical nas jogadas aéreas. Faz essas mudanças e o time do Flamengo melhora, só que isso depois de mais de 20 minutos. Eu acho que o Felipe Luiz ele comete o erro de deixar com que a partida ameace a sair da mão dele, porque se aquela bola do Vasco entra, mano, é 1-1 de novo. Aí o Vasco ia crescer. Se ele tivesse feito essas mudanças um pouco antes, lá para os 10, 15 minutos que já dava para ver que o Flamengo tinha cansado, que os jogadores estavam com linha baixa, talvez eles não precisassem passar por esse perigo de gol do time do Vasco. E aí depois disso o Flamengo retoma o controle e consegue novamente as projeções, sempre trabalhando com a linha alta e sempre abusando também das profundidades em jogadas ali de interceptações, tanto em meio campo, tanto de início da grande área ali que o Vasco tentava fazer alguma coisa. E aí em uma dessas bolas, um passe primoroso do Luiz Araújo, que entra no lugar do Arrascaeta justamente para poder organizar e ser o grande ali cérebro da equipe, né? O grande... O jogador de criatividade, né? O grande armador da equipe, ele entra mais ou menos com essa função. Ele dá um passe, cara, olha, com açúcar para o Michael. Só que na corrida, no sprint ali, o Michael sente o músculo posterior da coxa, né? Aí, meu amigo, é justamente naquele momento, né, no sprint da corrida, na explosão, que ocorre o estiramento ou a contração da musculatura devido a um desequilíbrio muscular. E o Michael sente na hora, né? Na hora. Sentiu muito, né? A gente espera aí que o jogador se recupere bem, que não seja nada grave. Mas assim, tem uma hora que a câmera mostra o banco de reservas e ele tá no chão ali, deitado. Eu não entendi por que ele já não tá com os primeiros socorros, vamos dizer assim, por parte do departamento médico, porque quando acontece esse tipo de lesão, imediatamente você já tem que ir lá começar o tratamento. Às vezes é uma lesão num grau maior, uma lesão um pouco mais grave, e realmente ele estava aparentemente sentindo muita dor. Vocês viram ele ali, cara, ele estava no chão ali do banco de reservas, escorado ali no banco. Realmente vai ter que fazer uma avaliação ali, um exame de imagem para ver o grau dessa lesão, porque assim... infelizmente eu acho que ele vai ficar aí umas semanas fora, viu? A gente torce para que não, é muito chato lesão de jogador, mas do jeito que ele tava ali, e eu estranhei o departamento médico do Flamengo não ter feito nada ali imediato. O cara tava ali no chão, meio que tipo, né, urrando de dor, e tava ali, mano. Não entendi. Ah, vamos tirar o cara pra tratar, deixa o cara no chão ali. Pô, já é pra começar o tratamento ali, porque todo mundo sabe que a musculatura é muito chatinha, né? Uma lesão muito comum nesse sprint, nessa explosão da corrida do jogador, esse tipo de lesão aí do grupo muscular posterior da coxa. Mas vamos lá. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês a uma coisa que a gente observou nesse momento, em que o Flamengo retoma o fôlego, volta com a linha alta, se reorganiza, ganha velocidade e ganha ritmo. É a importância de você ter uma amplitude de elenco, é a importância de você ter jogadores no banco de reserva que é da qualidade de Cebolinha, Luiz Araújo,
Vocês entendem? Tudo bem, você tem um menino mais novo ali também, o Matheus Gonçalves. Mas, somado a isso, você tem jogadores com um nível de experiência e expertise maior. E esse, pessoal, é o principal ponto que talvez mostre o abismo de diferença do Flamengo para outras equipes. Porque no momento que o Vasco tenta sair pro jogo e parece que vai começar a ganhar e propor jogo, eles param de novo. Porque eles encontram novamente a equipe do Flamengo subindo linha, jogadores experientes. E basicamente, mano, sai a Arrascaeta, os caras, saiu a Arrascaeta. Sai o Michael, saiu o Michael. E aí entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, entra jogadores também com um excelente nível técnico e mais uma vez voltam a se sobressair na partida. Então olha a importância de você ter um banco de reservas. Mais uma vez eu chamo a atenção para aquele vídeo que eu fiz lá no Oz Ideia, da comparação do banco de reservas do Palmeiras com o Flamengo. Então você nota a diferença de você ter um banco de reservas que entra e resolve a partida. Porque o Cebolinha, numa jogada e num gol maravilhoso, ele resolve a partida 2-0 para o Flamengo. É isso, meus amigos. Coloca nas opiniões aí, tá bom? Amanhã tem Choque Rei. Tamo junto. Ela é importantíssima. Por exemplo, Felipe Luiz. Felipe Luiz até agora venceu clássicos contra o Botafogo, venceu clássicos contra o Vasco, teve o empate com o Fluminense, mas mesmo assim empatou ainda com mais posse de bola, impondo um ritmo ali em cima do Fluminense. Então realmente são resultados super interessantes. A gente sabe que clássico faz toda a diferença. O Felipão, ele saiu do Chelsea, foi mandado embora do Chelsea porque ele perdeu 5 jogos. O cara venceu um punhado de jogo, mano. O cara venceu mais de 25 jogos. Perdeu 5 e foi mandado embora. Mas por quê? Porque eram 5 clássicos. Então o clássico ele tem esse peso, ele tem esse tempero. E por falar em clássicos, vocês viram aí que a seleção sub-20 melhorou muito. Muito o seu desempenho. Inclusive tirou um empate com a seleção da Argentina. E o jogador Igor Serrote, ele, cara, fez uma provocação, mostrando para os torcedores argentinos o símbolo do Brasil, as 5 estrelas de campeão do mundo. E os caras não aguentaram, os caras desceram o nível da discussão. É aí que eu falo para vocês, galera, a provocação, ela é um dos elementos do jogo. É uma das formas do jogador interagir também com a torcida. Neto, mas pô, ué, gente, é isso, é isso. Então, cara, nossa, temos que parar de provocar. Não, para, isso é futebol. Não aguenta? Não aguenta? Pô, não aguenta, pede leite de caixinha e toma com canudinho. Sinto muito se os bebezões não aguentam uma provocação esportiva. Coloca o dedinho na boca, chupa, chama a mamãe, tá ligado? Vai dormir com ursinho de pelúcia pra não ficar com medo. É isso, futebol é isso. Só que aí os argentinos, eles desceram o nível, né? Porque eles são extremamente racistas. Eles começaram a xingar o cara de albino. Chamaram o cara de macaco albino. Argentinos sendo argentinos. Óbvio que eu não vou generalizar, mas eu vou ser muito sincero com vocês. Às vezes minha namorada fala assim, vamos conhecer a Argentina, vamos fazer um passeio na Argentina. Lá tem vinhos, tem restaurantes e tal. Eu falo assim, você acha que eu quero ir pra Argentina? Irmão, você acha que eu quero ir pra Argentina? Vou fazer o que na Argentina? Só se vou pra sair na mão com os caras. Eu vou na Argentina pra passar raiva. Tanto lugar pra eu ir, aqui no Brasil mesmo, lugares maravilhosos. Angra dos Reis, maravilhoso, maravilhoso. Tu acha que eu vou perder meu tempo pra ir pra Argentina, irmão? Tô fora, sai fora Argentina, eu quero distância de Argentina. E assim, lamentavelmente a gente vê o retrato de novo, né? De cenas como essas que se repetem todos os anos. Na Libertadores, a Conmebol não faz nada. Passa o pano, né? Passa o pano pra eles. E tá tudo bem. Só que, meus amigos, alô, meus amigos, meus irmãos argentinos, vocês são sul-americanos igual a gente. Vocês nasceram também na América do Sul. Vocês sabem o que é geografia? Vocês estão aqui do ladinho. Estava ontem lá pelas redes sociais e olha só o vídeo que o Andrés Pereira gravou pro Flamengo. O Andrés Pereira ontem mandou um recado de apoio e de torcida para o Flamengo para o jogo contra o Vasco. Créditos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Na verdade, no Insta do Paparazzo Rubro Negro. Dá uma olhadinha aí, eu vou colocar aí pra vocês. Bora lá. Hello, nação. Good luck tonight.
with the game against Vasco. Tamo junto. E além disso, o Paparazzo hoje trouxe uma notícia pela manhã que o próprio Andreas falou pra ele, mandou mensagem pra ele, falando que gostaria de voltar muito para o Flamengo. Dá uma olhada no que o Paparazzo falou, créditos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Dá uma olhadinha aí e a gente já volta. O Andreas não aceitou ir pro Palmeiras. Tem chance do Flamengo. Viu que o Flamengo ele quer. Ele mandou mensagem para mim, falando que o sonho dele é voltar pro Flamengo. Ele espera voltar pro Flamengo e dar títulos pro Flamengo. Que ainda sente que está devendo fazer algo por nós. Mas ele tem esse desejo. E é uma das coisas que fez com que ele não aceitasse pro Palmeiras. Vocês lembram a mensagem do Fábio que eu coloquei aqui? Que é um amigo lá, que eu fiz aí, conheci por causa do canal. E ele já havia falado já, né? Que ele conversa aí com o pessoal do jornalismo, ele tem amizade aí com alguns jornalistas. E que o Andreas não ia vir pro Palmeiras, que o Andreas sente que tem essa dívida com o Flamengo. A mesma coisa que o Paparazzo falou aí. É isso aí, dona Leila Pereira. Mais um jogador que a senhora tenta buscar no Flamengo, hein? E não dá certo. Eu acho engraçado que o Gabigol, o Palmeiras colocou proposta na mesa, né? Quando viu que o jogador ia aceitar a proposta do Palmeiras, porque o Flamengo tinha, cascado fora com eles, opa! Ela puxou o papel da proposta, Opa! Tamo tirando a proposta. Tentou o Pedro, tentou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique com uma proposta milionária. Sempre que o Palmeiras vai pra cima de jogadores flamenguistas, ele vai com muito dinheiro na mão. Inclusive o Andreas Pereira, o Palmeiras foi com muito dinheiro na mão. O Fulham se convenceu da negociação. Porque o Palmeiras chegou nos valores ali, muito acima de 20 milhões. Acho que, se eu não me engano, foram 25 milhões que o Palmeiras ofereceu, 27. Mais bonificação, mais camisa 10. Queria trazer o cara pra ser o craque, o jogador. Ah, Neto, mas você queria o Andrés no Palmeiras? Queria. Não vou mentir, não. Eu queria. Só que eu falei aqui nesse canal, eu falei assim, até 18 milhões, 20 milhões com as metas. Acima disso, é loucura. Acima disso é loucura. Só que o cara tem muita identificação com o Flamengo, eu acho que isso daí tá provado. Isso que eu falo, vai atrás do centroavante, pega essa grana agora e coloca no Vitor Roque. Coloca no Vitor Roque, Leila. Acerta uma, pelo amor de Deus. Acerta uma vez na vida. É isso que a gente te pede, acerta uma vez na vida. Uma vez. Acerta pelo menos uma vez. Palmeiras agora tá contratando o Mikael, o zagueiro esquerdo. Beleza, vem, chega aí. Tá, boa sorte. Tomara que dê certo, tomara que seja um bom zagueiro. O Palmeiras tá precisando mesmo de o zagueiro canhoto, que o Abel tanto quer. Então tá aí o zagueiro canhoto. E olha só. Textor pronto pra agir. Informação é da jornalista Ana Paula Ferreira, de uma mídia botafoguense que é o Fogão Fanáticos. Barcelona diz sim para a venda de Vitor Roque e Botafogo é comunicado. O Botafogo está atento à situação de Vitor Roque, atacante brasileiro de 19 anos, atualmente emprestado ao Real Betis da Espanha. De acordo com o jornal Sport, o Barcelona, clube que detém os direitos do jogador, está disposto a permitir a venda de Roque ao final da temporada europeia, o que pode abrir uma oportunidade para o Glorioso. Embora o Betis tenha a opção de compra, o clube de Sevilha não deve exercer esse direito, especialmente após a chegada do atacante colombiano Cucho Hernández. Jogadorzaço. Só o Botafogo aqui no Brasil foi atrás desse cara. Esse cara é um baita de um jogador. Era outra oportunidade de mercado também. Com o cenário se desenhando para uma saída de Roque, o Palmeiras é outro clube que observa de perto a situação do jogador, mas a equipe carioca se mantém como uma das possibilidades para o Vitor Roque, que é o Botafogo, especialmente para a disputa do Super Mundial de Clubes e as competições de 2025. No entanto, a negociação não será simples. O Botafogo terá que lidar com o Barcelona, que possui grandes expectativas para a venda do jogador. E também com o desejo do Vitor Roque de se consolidar em um dos maiores centros de futebol do mundo. É aí que entra o detalhe, o X da questão.
O Vitor Roque, ele não quer sair da Europa. Então, o que eu tô pensando aqui, vendo essa notícia agora, de que nos bastidores do Botafogo não tem nada oficial ainda, é tudo um pouco extraoficial, mas nos bastidores do Botafogo, de acordo aqui com o portal botafoguense, o nome ele circula por lá. E o que eu tô pensando? O Vitor Roque, ele não quer sair da Europa. Ele não quer perder essa ligação com a Europa. Se ele vem pro Palmeiras, ele perde essa ligação, vocês concordam comigo? E se o John Textor vai lá e faz o mesmo arranjo que fez com o Almada e com o Luiz Henrique? As chances do Botafogo conseguir trazer o jogador aumenta. Ah, Neto, mas é uma barriga de aluguel e tal. Não, mas eu não tô falando disso agora. Nós não estamos conversando da parte burocrática. Estamos falando da parte esportiva. Então, é uma baita de uma janela de oportunidade pro Botafogo ter um jogador que casa muito com os jogadores que o Botafogo tem contratado. Porque o Botafogo tá colocando dinheiro, vocês viram que começaram, né? Tá apostando aí, já tem novos jogadores chegando. Existe uma expectativa de 500 milhões de investimentos nessa janela. E ainda, se tiver o Vitor Roque, isso pode passar. Ah, Neto, os caras não tem nem técnico ainda. Eu não tô falando disso, gente. Tudo bem, eu sei. Realmente, não tem técnico ainda. Mas eu estou falando que o Botafogo tem recursos em mãos, principalmente com esse argumento dessa holding europeia, para dar um chapéu no Palmeiras. E aí, a dona Leila, o seu Anderson Barros, tem que abrir o olho. Porque se depender do time que eles têm de mercado, a gente tá ferrado. A gente tá ferrado, a gente vai ficar sem mais um jogador. Então, o que eu falo pra vocês? Por enquanto, isso daqui é uma informação de bastidor. O que eu falo pra vocês é que o Palmeiras precisa urgentemente colocar na mesa a proposta e amarrar essa negociação. Até porque, ó, hoje é dia 16 de fevereiro. Dia 28 a janela fecha. Vocês entenderam o que eu tô falando? É disso que eu tô falando. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, pessoal. O que vocês acham a respeito de tudo isso? Hoje tem choque rei. Não vou esconder minha ansiedade. Vamos lá. Vamos vencer. Vamos ganhar dos Tricas. Tamo junto. E aí, torcedor? Pois é, deu Flamengo, né? A gente já esperava que era Flamengo, né? Não tem jeito, né, cara? Pelo que o Flamengo tá jogando aí nesse começo de ano. Por tudo que tá acontecendo, é Flamengo, né? Eu já imaginava que o Flamengo fosse ganhar esse clássico aí. O que eu não imaginava, talvez, é o Vasco, no segundo tempo, entrar ali querendo o jogo, né, cara? Indo pra cima, tentando fazer gol, apertando, dificultando aí o jogo pro Flamengo, que forçou aí o Felipe Luiz a fazer aí umas alterações, né, cara? Então, e aí foi um jogo interessante, até que no final aquele golaço, um golaço do Everton Cebolinha, que, meu Deus do céu, que coisa linda você ver gol daquele, né, cara? Muito bom, né? E aí sacramentou aí a vitória do Flamengo, que jogou bem, soube suportar aquela pressão do Vasco no começo do segundo tempo, e tava durando já um bom tempo. O Vasco foi mais aguerrido no segundo tempo, jogando bem mais do que o Botafogo, né? O Vasco, assim, na minha opinião, né, com um elenco inferior do Botafogo, mas jogando mais que o Botafogo, com mais vontade, mais camisa, né? Com mais tesão, mas não tem jeito, né, cara? Contra o Flamengo este ano vai ser difícil alguém ganhar do Flamengo este ano, hein? Felipe Luiz aí dominando o elenco, o time bem determinado, os caras estão com vontade, demonstram que querem ser campeões este ano, e não vai ser só campeão carioca não, cara, vai ser campeão aí de muita coisa, viu? Este Flamengo este ano, na minha opinião, vem para ganhar muita coisa, grande coisa, e eu acho que vai longe nesse Super Mundial aí também, na minha opinião. O Flamengo que entrou com o Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, Pulgar, Everton, como é que é o Everton Araújo, né? Arrascaeta, o Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Michael. Tá? Com o Vasco que entrou com Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, João Vitor Rodrigues, Puma Rodrigues, o Rocha Zucarello, Carvalho, Hugo Moura, Tietê, Veguete e Coutinho. Tem, né? Você pega, já falando assim, você vê que o elenco é bem abaixo, né, cara?
Tinha um Coutinho ali que pra mim fez nada, né? Não sei porque que voltou pro Brasil, não tá fazendo nada. E aí, cara, no segundo tempo entrou o Léo Ortiz, o Luiz Araújo, o Cebolinha, Matheus Gonçalves, o Alan. Então já teve que dar uma modificada ali, já ali na metade do primeiro tempo pro segundo tempo, para segurar o ímpeto do Vasco que tava grande, né, cara? O Vasco depois entrou o Maurício Lemos, o Payet, Vitor Luiz, Paulinho e Jean Menezes, mas não conseguiu aí superar o Flamengo, né? E o Flamengo que com essa vitória assume aí a liderança absoluta aí do Campeonato Carioca com 20 pontos. Aí tem o Volta Redonda com 17, o Madureira com 15, olha que louco. E o Madureira com jogo, o Volta Redonda com jogo a menos, hein? E aí vem o Vasco da Gama, que mesmo perdendo do Flamengo, está em quarto lugar. E aí o Botafogo, que se eu não me engano ganhou o jogo hoje, de virada, está com 13 pontos. E fora aí do quadrangular final, né? Não sei mais quantas rodadas vão ter ainda. Né? Eu acho que tem mais uma rodada. Não sei não, hein? Sei não se o Botafogo, Fluminense esquece, né, velho? Que vergonha Fluminense, hein? O que aconteceu com o Fluminense, hein? Nossa, com 11 pontinhos, né? Apesar que tá com um jogo a menos, pode chegar a 14, então, tomar o lugar do Vasco ali, vamos ver. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas Flamengo absoluto. E lá, cara, lembrando, né, finalzinho do jogo ali, depois do gol do Flamengo, o Wesley foi fazer um toque bonito, né, foi fazer um toquinho diferenciado, aí o Veguete já queria ir pra cima dele, já queria brigar, uma vergonha isso aí do jogador também, né, o cara não sabe perder, velho. E outra, né, cara, qual o problema de fazer um toque diferente, dar um toquinho bonito? Não? Pô, futebol é isso aí, cara, futebol é arte, futebol... tá ficando chato esse negócio, o cara não pode dar um drible a mais, uma coisinha a mais, pronto. Já todo mundo já quer brigar, bater, já acha que já tá humilhando. Para com isso, cara. Se fosse assim, então nunca íamos ter Pelé na vida, sabe? Tanto jogador, o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porra, mano, imagina o Ronaldinho Gaúcho hoje, o cara ia bater nele. Porra, que coisa idiota, né, cara? Me desculpa. Tem que saber perder, cara. Não vai, não tem elenco, não vai no campo, não adianta. Flamengo hoje é muito superior a todos os times do Rio, cara. E não sei não no Brasil, cara. Eu não sei quem que vai ter gente para bater de frente com o Flamengo este ano, cara. Que se a gente conseguir, eu como Palmeiras, se a gente conseguir beliscar aí uma copinha no Brasil, porque no próprio Paulista tá complicado, né? Até no Paulista é complicado. Hoje o Palmeiras já está dependendo só dele. Mas tem jogo com o São Paulo. Será que vai? Clássico, sabe como é que é, né? Então... eu não sei se o Palmeiras vai conseguir beliscar uma coisinha aí pra frente, uma copinha no Brasil, brasileirinho, né? Estamos brincando que jeito de falar, né? Mas é isso, né? Uma Libertadores. O Flamengo tá com tudo aí, cara. O Flamengo tá com tudo pra esse negócio aí. E ó, e o Flamengo, nesse jogo, teve 62% de posse de bola, cara. E o Vasco 38%. Mesmo no segundo tempo, o Vasco bravo ali, tentando ir pra cima, tentando marcar o Flamengo, não conseguiu tomar a bola do Flamengo, cara. É um troço maluco, né? Tipo assim, no começo até eles eram fortes, mas depois deram uma segurada. Né? Que mais aqui que é? 85% de passe certo do Flamengo, 74% do Vasco. Mal o Vasco, né, cara? Nessa parte, né? Finalizações, 14 do Flamengo e 7 do Vasco, cara. E o Flamengo acertou 4 no gol. E o Vasco acertou uma só. Uma na trave ainda o Vasco acertou. Teve essa bola na trave também. Uma cabeçada ali no segundo tempo. Que eu falo, no segundo tempo o cara vieram forte. Mas daí já deram. Aí depois já não deu, né? O Flamengo é muito superior, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Né? Que mais tem aqui? Pênalti. Teve o pênalti do Bruno Henrique, né? Que ele converteu, né? Pênalti, escanteios, 4 do Flamengo, 1 do Vasco. 2 impedimentos de cada lado, desarmes, 3 do Flamengo, 4 do Vasco, e aí teve aí cartão vermelho, nenhum, 2 amarelos para cada lado, 12 faltas cometidas do Flamengo e 11 do Vasco. Mas o Flamengo muito superior aí, não deu muita chance para o Vasco até achei aguerrido, né, no segundo tempo ali, o Vasco veio para tentar empatar, né, já veio na pressão e tal, mas aí o Flamengo está muito bem treinado, né? Tá muito bem treinado pelo Felipe Luiz, tá muito bem engajado, os caras estão muito bem motivados e é um time que eu acho que vai alcançar grandes coisas este ano, tá? Grandes coisas.
sem desmerecer Campeonato Carioca, né, ou Campeonato Paulista, no caso do Palmeiras, sem desmerecer esses campeonatos, mas eu acho que o Flamengo vai alcançar coisa muito maior do que o Campeonato Carioca. Eu acho que o Flamengo é um sério candidato a ser o campeão da Libertadores este ano, e também da Copa do Brasil e o brasileiro, né? Eu acho que dá para pegar os três. E eu digo assim, né, olhando friamente o elenco do Flamengo, o time do Flamengo hoje que está jogando. A gente sabe que muita coisa acontece nesse caminho, né? A gente sabe que vai chegar um momento que às vezes vai ter que priorizar um ou outro campeonato, isso acontece. O José Boto já falou quando ele chegou que a prioridade do Flamengo é o brasileiro, né? Porque faz tempo que o Flamengo não chega no brasileiro e tal, né? Faz tempo que eu digo 4 anos, né? Foi o último, foi em 2020, se não me engano. Mas mesmo assim, entendeu? Os caras vão dar uma prioridade a mais pelo brasileiro. Mas eu duvido que entre Libertadores e Brasileiro, eles vão dar prioridade ao brasileiro, né? Mas não sei, cara. Mas aquele negócio é que vai depender de muita coisa, de jogadores, de lesão ou não lesão, se os caras vão estar inteiros, se não vai estar, muita coisa vai acontecer. Mas se olhando assim, o time do Flamengo hoje é o melhor de todo mundo hoje no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. É o melhor time do Brasil hoje e talvez da América do Sul, porque eu não sei como é que está lá o River Plate, mas teoricamente é assim, né? Porque os times de fora aí não estão conseguindo atingir o nível que tem o futebol brasileiro hoje dentro aqui da América do Sul, né? Mas vamos que vamos, né? Muita coisa vai rolar, mas aí neste Carioca não vai ter para ninguém não. O Flamengo vai ser campeão, com certeza. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário. Parabéns pro Flamengo aí, parabéns pro Felipe Luiz, Wesley jogando muita bola de novo, né? Mas, cara, e falar nisso, pô, eu lembrei de um lance aqui no primeiro tempo do Arrasca, cara. O Arrasca na cara do gol, me deu um chute feio, né? Nem era coisa de Arrascaeta, né? Como é que pode, né, cara? Como todo mundo erra, né? Mas aquela da Arrascaeta foi demais, né? Tava 0-0 ainda, meu. Ele pegou de direito, fica a bola, foi pro outro lado. Falei, meu Deus do céu. Mas acontece. Beleza? Valeu, até mais. Só no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Era um time pequeno. Eu peço que todos que estão chegando aqui já deixem o seu like, tá? E já se inscreva no canal Pilhado Esportes. A gente tem 4 meses de trabalho e já quase 200 mil inscritos aqui. Então já se inscreva no canal Pilhado Esportes e deixe o seu like. Cara, a postura do Vasco no primeiro tempo foi uma postura de time pequeno e que não pode se aceitar isso de um gigante como o Vasco da Gama. Era um time com medo do Flamengo, era um time apavorado com o Flamengo e o Flamengo tomou conta do primeiro tempo. Como eu estava dizendo, em 18 minutos, 5 finalizações, nenhuma do Vasco. No primeiro tempo inteiro, 8 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Foi uma covardia o primeiro tempo. E aí o Bruno Henrique sempre, né, impressionante. Né? Os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco. É um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios para o torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem, né, se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande, tá? É bom a gente deixar claro isso. E eu vou passar para vocês aqui o que me fez fazer a capa dessa live.
né? Que é a freguesia surreal do Vasco. Eu fui buscar os números. Olha a Lívia Weber, minha esposa, ó. Olha ela, amor, fala baixo. Os vascaínos estão dormindo. É ela mandando o superchat dela aí, já convocando a galera para mandar os superchats aqui, que a gente vai colocar aqui na tela. Ela pedindo para eu falar baixo. Agora, olha esses números que eu levantei aqui, que a gente sempre corre atrás, né? A gente sempre corre atrás para passar para vocês informação. Olha esse número do Vasco, da freguesia do Vasco com o Flamengo. Puxando um retrospecto, né? O Vasco vive um período terrível, assim, para se esquecer, jogando contra o seu maior rival. Galera, olha esse número. Já pedindo like para todo mundo, hein? Quem tá chegando no vídeo já vai deixando o like e já vai se inscrevendo no canal Pilhado Esportes. A gente está com quase 160 mil inscritos. É só clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da tela, ó. Inscrever. Clicou nessa palavra, você se inscreve aqui no canal e ajuda muito no nosso crescimento. Então se inscreva agora, não deixa para depois para dar essa moral para gente. E olha esse número. O Vasco, desde 2017, ou seja, nos últimos 7 anos, quase 8, né? Nos últimos 8 anos, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. Cara, olha isso. Olha os números que essa freguesia ela está alcançando. O Vasco está sendo muito freguês do Flamengo. Desde 2017, só 2 vezes o Vasco venceu o Flamengo. E sempre no Carioca, que é uma competição que o Flamengo costuma levar menos a sério. E foram em 2021 no Campeonato Carioca e 2023 no Campeonato Carioca. Aí, para vocês terem ideia do tamanho dessa freguesia, nos últimos 30 jogos, com o jogo de hoje foram 30 jogos, tá? Nos últimos 30 jogos, contando o jogo de hoje, são 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno ver um número como esse. Chega a ser ridículo para o torcedor vascaíno, que já teve timaços clássicos inesquecíveis contra o Flamengo, ver o Vasco chegar a esse ponto, gente. É feio. Eu acho que nem o torcedor do Flamengo gosta de ver esse desequilíbrio, gosta de ver que está perdendo a graça, o maior clássico do Rio de Janeiro nos últimos anos. É assim, praticamente não tem rivalidade nos últimos anos. Porque o Flamengo tem 17 vitórias nos últimos 30 jogos, 11 empates e só 2 derrotas. 2. O aproveitamento do Flamengo já passou de 70% nos clássicos contra o Vasco nesse período. Então, é um Flamengo que agora chega a 8 jogos sem perder para o Vasco. A última derrota foi na primeira fase do Campeonato Carioca de 2023. Olha o tamanho dessa freguesia. Olha, o Wagner, ele até manda aqui, ó, que eu falei que perde a graça até para o torcedor do Flamengo, e aí ele manda, perdendo a graça não. Eu tô adorando, kkkk, diz ele. Tem outro superchat aqui, ó. Aí é foda, olha o nome. Ele manda, Flamengo tem o melhor futebol até o momento. Eu concordo. É o melhor futebol do Rio e do Brasil no momento, né? O futebol do Flamengo do Felipe Luiz, que aí eu faço questão de dizer. O primeiro a ter falado do Felipe Luiz como treinador do Flamengo fui eu. Porque eu dizia que o Tite fazia uma bosta de trabalho. Eu não sei se vocês lembram que tanto aqui no canal Pilhado Esportes, quanto na Jovem Pan, eu dizia que o Tite tinha que sair. E aí um dia o Vampeta me perguntou no programa, tá bom, mas se o Tite sai, quem entra? Eu falei, arrisca o Felipe Luiz. Eu falei, e riram da minha cara na época. Falei, Felipe Luiz está nas categorias de base do Flamengo, Felipe Luiz é estudioso. Eu posso dizer que eu fui o primeiro a falar
que o Felipe Luiz poderia merecer uma oportunidade. E hoje eu tenho muito orgulho disso, porque para mim hoje ele é disparadamente o melhor treinador brasileiro em atividade. Disparadamente, não tem comparação com o Dorival, não tem comparação com o Tite, com o Fernando Diniz, com o Renato Gaúcho, com ninguém. O trabalho que o Felipe Luiz faz, gente, ele é muito impressionante. É muito impressionante o patamar, né, que chegou o trabalho do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, desde que ele assumiu o Flamengo, ele só tem uma derrota. Ele tem uma derrota desde que ele assumiu o Flamengo. Já tem 2 títulos nas 2 competições que ele disputou, né? Ele tem 2 títulos nas 2 competições que ele disputou e é impressionante. É impressionante o que esse cara vem fazendo ali à frente do Flamengo. Tem 2 títulos em 2 competições disputadas. Uma derrota só que foi para o Fluminense no Brasileiro do ano passado. Está invicto nesse Campeonato Carioca e está fazendo o Flamengo jogar. O Flamengo começou o jogo contra o Vasco sufocando o Vasco de uma forma absurda. O Vasco não conseguia respirar, o Vasco não conseguia jogar. Deu até pena do Vasco. Aí no segundo tempo, nitidamente o Flamengo diminui um pouco a intensidade. Nitidamente para preservar o físico dos jogadores, para preservar para a temporada. E aí o Vasco conseguiu criar alguma coisa, inclusive aquela bola na trave. Agora, enquanto o Flamengo quis dar o máximo, enquanto o Flamengo quis jogar, o Vasco não jogou, gente. O Vasco não jogou. Então, é uma situação... O que o Wesley jogou hoje, cara, o que o Wesley joga é brincadeira. O Wesley joga muita bola. O Michael até se machucar, estava jogando muita bola, né? E que golaço do Cebolinha. Deu para ver, né, que o Cebolinha ficou emocionado, né? O Cebolinha ficou bem emocionado ali na situação do gol, porque o Cebolinha, desde que ele chegou, ele não consegue ter uma sequência no Flamengo. Ele não consegue ter uma sequência de jogos. Ele se machuca muito. Ele, quando chegou, foi muito mal. Não estava rendendo bem. Depois começou a receber chances e começou a se machucar muito. E ali mostra a vontade desse cara de render no Flamengo. Porque o Cebolinha custou 75 milhões de reais aos cofres do Flamengo. Ele foi caríssimo. E até agora ele não entregou quase nada, sendo muito sincero. Cebolinha não foi decisivo para nenhum título. Cebolinha não mostrou um grande futebol. Quando estava crescendo agora, recentemente, se machucou. Então, a emoção do Cebolinha quando ele faz o gol, né, que ele ali se ajoelha, meio que aliviado, mostra o quanto esse cara está querendo dar uma volta por cima no Flamengo. Mostra o quanto ele está querendo, né, compensar o que foi investido nele. Então, é um Flamengo que hoje tem gana, coisa que não tinha com o Tite. Tem raça, coisa que não tinha com o Tite. Gosta de jogar futebol, coisa que nem chegou perto de ter com o Tite. Pressiona o adversário, joga com toque de bola, joga ofensivo, coisa que nunca jogou com o Tite. E aí eu posso dizer, eu fui quem mais falou que o Tite tinha que sair. Eu fui o primeiro a dizer que o Felipe Luiz tinha que receber uma chance. E hoje, muitos que me xingaram lá atrás... Alguns até me assumem quando me encontram na rua. Pô, eu te xingava quando tu queria tirar o Tite a todo custo. Mas hoje eu te amo, a galera até brinca. E eu arrisco mesmo. Eu não vou falar sempre com relação a resultado. Porque muita gente dizia, não pode falar do Tite antes dele ser eliminado da Libertadores. Mas do jeito que ele estava jogando, era óbvio que ele seria eliminado da Libertadores. Se essa troca fosse antes, o Flamengo hoje podia ter sido campeão da Libertadores. Entendeu? Do ano passado. É isso que eu penso. É isso que eu acho realmente. Claro que o Botafogo era fortíssimo, mas o Flamengo do Felipe Luiz é muito forte. E eu digo, na minha opinião, é quase impossível o Flamengo não conquistar um título nessa temporada do jeito que está jogando. Tanto com os titulares quanto com os reservas. O Tite foi um atraso no Flamengo. O Tite foi uma âncora no Flamengo. Contanto que ninguém quer comprar. Botafogo não quis o Tite, Cruzeiro não quis o Tite, todos perderam o treinador recentemente. E agora muita gente tem que assumir que eu estava certo. O Sam mandando superchat, obrigado, Sam. Ele manda, acha que o Felipe Luiz jogue só com as reservas na final do Carioca? Não seria surpresa. Eu acho, ele não tem esse negócio.
O Felipe Luiz já deixou claro, o Carioca é para a preparação do time, ele já deixou isso bem claro. Ele já falou, se quiserem me tirar por ter dado errado o Campeonato Carioca, se eu colocar os jogadores só que tiverem fisicamente fortes, azar. Ele já deixou muito claro. E o Campeonato Carioca, para o nível que chegou o Flamengo do Felipe Luiz, tem sim que ser só um experimento. Tem que ser um experimento. Essa é a verdade. E ele não vai focar no Carioca. Como disse o Boto já, né, isso é informação, o Boto já falou, o grande objetivo do Flamengo nesse ano é o brasileiro. É a Série A. Claro que a Libertadores sempre vem junto ali, mas por que o brasileiro? Porque é uma vergonha o Flamengo nos últimos anos nem brigar pelo título brasileiro. Com o elenco que o Flamengo tem que brigar pelo título brasileiro. O Boto já disse que a prioridade é a Série A, claro, a Libertadores, e eu não duvido nem que na Copa do Brasil o Felipe Luiz use muitas vezes o time reserva, inclusive em jogos de mata-mata. Só que aí que está o segredo. Com o Felipe Luiz, o time reserva joga bem também. Ele tem um estilo de jogo definido. Ele faz esse time jogar. Então, tanto os reservas quanto os titulares, eles têm entrosamento. Eles sabem o estilo de jogo que eles têm que adotar. Eles jogam bem. Então, o time reserva do Flamengo com o Felipe Luiz, ele é muito forte. O Leandro Garcia manda um abraço pro meu filho, Luiz Henrique. Ô, Luiz Henrique, um abração aí do pilhado, meu irmãozinho. Tamo junto sempre, tamo pilhadaço. Valeu aí o Luizinho Henrique e também o Leandro Garcia, que é o pai dele. Felipe Silva mandando superchat, valeu, Filipinho. Pilhado, Felipe Luiz mostra como o Tite é horrível. Técnico ultrapassado e retranqueiro, o Tite horrível. É isso, Filipinho. Mas quando eu dizia isso lá atrás, me xingavam, diziam, tem que dar tempo pro cara, se ele for campeão da Libertadores, ele vai calar tua boca. E eu dizia, como que ele vai ser campeão da Libertadores com um time que joga tão mal? Como que ele vai ser campeão da Libertadores tendo um elenco tão bom e que ele não consegue fazer jogar? E eu, graças a Deus, eu tenho coragem para falar e depois as pessoas poderem me atacar. Porque é muito fácil você criticar o Tite depois que ele foi eliminado da Libertadores e do Brasileirão. É muito fácil. Agora, eu prefiro enxergar futebol. Eu vejo os jogos. A Lívia sabe disso, eu vejo os jogos. Então, eu prefiro enxergar futebol. E aí eu vou dizer, ele está passando de fase na Libertadores, azar. Não está jogando nada, um time fraco, um time que não cria jogada. E aí eu falei antes, então por isso hoje eu posso tirar onda sim, porque só tem comentarista de resultado que só criticou o Tite quando ele foi eliminado da Libertadores. Eu falava antes, sem medo de depois me falarem, ele foi campeão da Libertadores, cala a boca. Porque se for para comentar com medo, não vale a pena comentar. Se for para ter medo de falar o que eu penso, não vale a pena eu ter um canal aqui no YouTube e nem trabalhar na Jovem Pan. Então, eu vou sempre falar o que eu penso. É até por isso que eu peço o like de todo mundo. Se você está nessa live agora e curte o canal, deixa o like, galera, por favor. Quanto mais like tiver, mais visualizações a gente tem. E outra, se inscreva no canal Pilhado Esportes. Eu só abri esse canal, eu não ganho nada com esse canal. Eu só abri esse canal como gratidão a vocês, porque muita gente me pedia, Pilhado, eu quero que você volte a falar só de futebol. Abre um canal só de futebol. E aí, eu abri aqui o canal Pilhado Esportes só para atender a vocês. Então, eu peço que vocês se inscrevam. Se você curtir, basta você clicar nessa palavra que está escrita aqui embaixo da sua tela, ó. Inscrever. Está escrito bem embaixo da sua tela aí no YouTube. Inscrever. E se inscreve agora, não deixa para depois. Não precisa pagar para se inscrever, não precisa se cadastrar. É só clicar nessa palavrinha que está escrita aí embaixo da tela, inscrever, que vocês ajudam muito no nosso crescimento no YouTube. E não deixa para se inscrever depois. Se inscreve agora, porque senão vocês vão esquecer. E vocês ajudam muito a gente a crescer o canal se inscrevendo. Alan melhorou? Pergunta o Fábio Júnior. Wesley monstro, Arrascaeta baixo, Bruno Henrique, rei dos clássicos, Pulgar seguro, Plata pedindo passagem e Varela surpreendendo. Vasco freguês. Falou tudo, Fabiano. Alan melhorou? Concordo. Wesley, um monstro? Concordo. Que pena que vai embora. Arrascaeta baixo? Concordo. Bruno Henrique, rei dos clássicos? Concordo. Pulgar seguro e o Plata realmente impressionando. Realmente, o Plata está impressionando. A Lívia Weber me manda mensagem aqui, ó.
É bom a gente dar informação. Torcedores do Vasco indignados tentaram invadir o gramado. Olha aí, ó. Torcedores do Vasco indignados tentaram invadir aí o gramado do Maracanã. Realmente é uma situação lamentável a situação do Vasco. A que ponto chegou o Vasco? Virando freguesaço assim do Flamengo. Torcida sem expectativa de melhora. Entrou a 7-7, foi a vergonha que foi. É triste ver o Vasco nessa situação. E o torcedor, claro, já deve estar ali no seu limite, né? Então, a Lívia mandando aí essa mensagem. Obrigado, meu amor, obrigado, minha esposa, atualizando a gente aqui na live. Pilhado, você é muito fera, parabéns pelo trabalho, tamo junto, Alessandro. Galerinha, peço o like de cada um de vocês, tá? Não sai do vídeo sem deixar seu like, sempre trazendo aqui pró-jogo para vocês, informação para vocês, e eu conto com o like de cada um, tá bom? Então, senta o dedo no like, se inscreva no canal Pilhado Esportes, que a gente está crescendo a cada dia, e vamos sempre pilhar geral. Final de Carioca, nada disso. No ano, mostra muita fragilidade o Vasco, que mesmo que você pegue um adversário superior, você pode perder, mas você tem que dificultar, tem que tentar competir, tem que arrumar alternativas. E o Vasco, principalmente no primeiro tempo, ficou totalmente entregue. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão mostrou sua força no clássico e até os rivais não conseguiram se segurar e, claro, rasgaram elogios. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima, nação.